não estão enfermos, não estão hospitalizados, mas estão traumatizados com tantas coisas ruins que estão acontecendo. Eu quero pedir nessas orações, orar pelo nosso irmão Paulo, tio do Fernando, pai da Eloá, ali do Silveira. Piorou um pouco a saúde dele. Orar pelo co-pastor Clóvis do Silveira, também não está bem. Orar pelo presbítero Jorge, hoje enterrou a sua amada. Não é fácil. Seu último pedacinho, sua companheira. Orar pela família do nosso irmão João, que já está com o Senhor também, para que o Senhor possa continuar consolando a família. Orar uns pelos outros. Estamos carentes. Você tem motivo de louvar ao Senhor nesta noite, sabe por quê? Porque em meio a tantas coisas ruins acontecendo, o Senhor te guardou no decorrer de todo esse dia. Primeiro Ele te presenteou com pacotes de bênção, com ar, com o dia. Aí você fala, mas isso faz parte. Faz não. Se Ele não te conceder, não faz parte. É tudo Ele nos concedendo. Você trabalhou, Ele te deu saúde para você trabalhar. Você levantou, você respirou um ar que você não paga 1 centavo, mas que já está valendo muito, né? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor. Primeiramente, nós queremos Te louvar, Pai, porque na manhã desse dia, meu Deus, mais uma vez o Senhor manifestou a Sua graça e a Sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Nós fomos, ó Deus, presenteados por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. No decorrer desse dia, meu Deus, eu digo sempre que é um pacote de bênção, porque o Senhor não só nos deu um dia, o Senhor nos deu bênção sem medidas no decorrer desse dia, saúde, paz, alegria, gozo. O Senhor nos deu livramento, Senhor, porque o Salmo 91 diz que há mortandades que assolam o meu dia e elas não chegou perto de mim, ela não chegou perto dos meus irmãos. Nós chegamos seguros, Senhor, mas uma noite se inicia, meu Deus, e o Senhor continua nos guardando, o Senhor continua nos dando condições, ó Deus, de externar o nosso agradecimento ao Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, direciona-nos, ó Deus, com a sabedoria do céu, para que nós possamos administrar tudo quanto o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de uma forma magistral. Toma nas tuas mãos, ó Deus, cada um dos teus filhos que perderam os seus parentes, os seus entes queridos, pessoas que estão chorando neste momento, meu Deus, pela perca, pela falta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa consolar os teus filhos, que o Senhor possa consolar aqueles que choram, que o Senhor possa preencher esse vazio em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor tem esse poder, ó Deus, para preencher esse vazio, essa lacuna que fica na alma. Mas nesta noite eu quero te pedir em nome de Jesus, visita aqueles que estão medrosos, depressivos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam se lembrar das palavras, das mensagens que o Senhor pregou no decorrer de todos esses anos. Ó Deus, o Senhor já diria e já dizia para nós que nós iríamos passar por aflições nessa terra. Ajuda-nos a vencer cada uma delas, ajuda-nos a vencermos as angústias, as tristezas, os desânimos, ajuda-nos a sacudirmos a poeira do pé e prosseguirmos, ó Deus, porque cada um de nós temos uma caminhada a percorrer, caminhada essa que o Senhor já tem designado sobre as nossas vidas. Por isso troca essa tristeza que quer tomar conta da nossa alma, Pai, pela alegria do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ir adiante, para que nós tenhamos palavra de ânimo, para que nós tenhamos palavra do céu, para aqueles que está caído, para aquele que está machucado, para aquele que está ferido. Nesta noite, em nome de Jesus, eu oro pelos enfermos, Senhor, eu oro pelo Clóvis, eu oro pelo Paulo ali, meu Deus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por cada um dos teus filhos, por aqueles que eu sei, por aqueles que eu não sei, por aqueles que chegam no meu ouvido e por aqueles que não chegaram. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, a
nação brasileira. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, essa enfermidade, essa pandemia que está aí o mundo afora, ceifando vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor nunca perdeu e nunca vai perder o controle. Toma, Senhor, sobre as tuas mãos um sopro do Senhor, meu Deus, e todo esse vírus vai embora, e todo esse vírus é exterminado. Sabe por quê? Porque nós não temos dimensão do teu poderio, simplesmente nós sabemos que o Senhor é infinito, e nós sabemos, meu Deus, que um estralar do teu dedo, e tudo isso acaba. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus, porque nós pecamos todos os dias, nós falhamos, nós erramos, mas nós estamos aqui juntamente nesta noite para aprender a tua palavra, para aprender a viver de uma forma melhor, para sermos servos melhores, para sermos filhos melhores. Estamos aqui, meu Deus, buscando, Senhor, do Senhor o teu perdão, porque não é porque estamos aqui, ó Deus, que não pecamos no decorrer desse dia. Pecamos todas as horas, todos os momentos, em pensamento, em falar, em olhar, em gesto, em atitude, para todo tipo de pecado, mas nós servimos um Deus que tem todo tipo de perdão para aquele que o busca, e nós buscamos o Senhor nesta noite, crendo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ainda ouve a tua igreja, que o Senhor ainda atende, e o Senhor é, Senhor, de nos socorrer. Fala conosco nesta noite, fortalece-nos no teu Espírito Santo, usando o anjo desta igreja, pastor Marcos Ximenes. Abençoa o teu filho, guarda a tua casa, guarda a tua família, e continua usando, meu Deus, em nome de Jesus, e que toda fúria que tem se levantado venha cair por terra, e o nome do Senhor venha ser glorificado, porque maior é o Senhor que nos chamou e nos ortogou para essa obra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Irmã Yara, tem louvor para o Senhor? Dá? Irmã Yara vai louvar o Senhor, e você adore o Senhor. Adore ao Senhor, joga a tristeza de lado e fala: Senhor, eu vim. E eu não vim só para somar, eu vim para adorar. Talvez você não tenha voz para adorar. Ana não tinha oração, porque ela já estava cansada da tribulação, mas ela tinha gemidos. E o nosso Deus interpreta gemidos também, tá bom? Ele interpreta gemidos, mas não fique quieto, inquiete Ele. Ele quer a tua atenção, amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar o hino 511. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o revés, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação nele os crentes firmados estão. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Vindo a morte dá golpe em meu lar, então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério, que me possa aqui conter. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Longe do meu lar
mim sua luz, e minha alma diz: estais em mim feliz. Estou contigo aqui, estarás sim comigo ali. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por Ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei. Onde ficarei? Sempre consagrei. Lá hei de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por Ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Glória a Deus. Vamos cantar o hino número 3. Eu sei que a igreja conhece, você que está em casa também conhece esse louvor. Então vamos entoá-lo ao nosso Deus, porque Ele é digno. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia
Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o Senhor. Tati, tem um louvor, Tati? Tem não? Quer louvar mais um? Tem aqui. Vamos aproveitar esse louvor para nós recolhermos dízimo e oferta. Vamos ficar de pé para nós fazermos mais uma oração? Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos com quarentena, sem quarentena. Os irmãos permaneceram fiel diante da presença do nosso Deus, dizimando, ofertando, contribuindo, ajudando. A cesta foi sobrenatural, né, pastor? Uma ajuda que eu não vi ainda, mesmo eu tenho muitos amigos, muitos contatos com outras igrejas, eu não vi sair uma campanha tão linda e tão abençoada como foi a das cestas aqui, e que ajudou não só aqui, mas ajudou casos de recuperação, isso tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, apresentar sobre as mãos do Senhor a minha vida, a sua vida, pedir que Deus abra portas, irmãos. Deus está abrindo portas. Eu vi aí irmãos conversando no decorrer desses dias, pastor, falando, até irmão testificando do pastor, falando de mensagem que o pastor deu, oração que o pastor deu na padaria, irmãos falando para mim, né? E Deus está abrindo porta. Deus está abrindo porta. Na crise, Deus está abrindo porta. Na crise tem irmão sobejando. Na crise, Deus está fazendo coisa grande ainda, irmão. Não fique só olhando para as coisas negativas, não. Nosso Deus, todas as vezes que a nação de Israel vai cativa, Deus manifestou a sua glória. Não é diferente não, Ele não mudou. Ele quer manifestar a glória dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer salvar aquele que ainda não foi salvo. Talvez essa crise aí está trazendo um apavoro para a minha casa, para a sua casa, simplesmente para salvar um, porque Deus não perde um de vista, Ele não perde. Saiba disso. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar sobre as tuas mãos cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes, cada um dos teus filhos que tem comércio, Pai, que depende, meu Deus, em nome de Jesus, daquele cliente que vem, meu Deus, comprar o seu produto, para que ele venha ter o seu lucro, para que ele venha gerar, ó Deus, ali a sua primícia, para trazer para a tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada vez mais o teu filho, repreende o devorador, repreende o migrador, o devedor, abençoa, meu Deus, o celeiro dos teus filhos de uma forma toda especial. Abre portas, Pai. Abre portas em meio a essa crise, meu Deus, manifesta, Tu és a porta, Jesus. Se abre para que o Teu povo entre e o nome do Senhor venha a ser glorificado em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Não vou cantar esse mais não, tá? Vou cantar um outro aqui. Conta que estás cercado e não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil e a voz do seu coração tá dizendo eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho, mesmo entre amigos ainda se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a tua história. Se anoitecer, a vitória no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder
pra mudar tua sorte é pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Conta que o seu remédio não faz mais efeito. Conta que o médico tentou e não pôde dar jeito. Conta pra ele que estás morrendo aos poucos. Conta que o medo e o pavor tá te deixando louco. Conta pra ele que o louco não erra o caminho, que só ao seu lado você não se encontra sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a tua história. Se anoitecer, a vitória é no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte é pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte é pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um dia e mais uma noite na presença do Senhor, para juntos adorarmos ao seu nome. Irmã Fernanda, Deus abençoe, paz do Senhor, é bem-vinda nessa casa. Como chama a sua companheira? Irmã Eliane, Deus abençoe, bem-vinda. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? 2 irmãos aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus, são bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, continuemos orando pelo irmão Jorge. O irmão Jorge está muito abalado com a partida da sua esposa. Estivemos lá rapidamente com ele. É uma coisa muito ruim, muito triste, porque não tem velório, apenas sobe aquele cortejo acompanhando aquele carro, chega ali, eles simplesmente descem o caixão e vão enterrando. Não tem... não espera nem a gente fazer uma oração, né? A gente foi orando, quando a gente terminou de orar e deu uma palavra, cantou os louvores, já estava tudo terminado, entende? Então, assim, uma coisa muito ruim, muito triste, né? E vamos orar para Deus continuar ajudando o servo do Senhor. Quero agradecer os irmãos que foram ontem lá na casa dele, orar com ele, estar com ele. Muitos irmãos aqui da igreja estiveram lá até ontem à meia-noite, 0 horas, os irmãos ainda estavam por lá. Deus possa continuar abençoando a cada um dos servos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós estamos falando sobre o reino de Deus, e nós já tínhamos começado desde fevereiro, estávamos falando sobre o reino de Deus, e nós hoje fizemos uma pequena pausa durante a pandemia, para fazer as transmissões dos cultos online, e nesse tempo nós seguimos uma outra linha de pensamento, trouxemos outras mensagens encorajadoras, e conforme o Espírito foi nos orientando, e quando a porta da igreja se abre, a gente retoma então aquilo que nós já vínhamos falando em nome de Jesus. Eu quero
convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João. Nós falamos, aliás, esqueça um pouco São João, vamos lá para o Apocalipse. Nós estamos falando sobre o reino de Deus baseado na visão de João, tanto no seu Evangelho, como também no livro do Apocalipse, tá? E esses dois livros, eles vão nos dar aqui imagem para que possamos pensar e falar um pouco sobre o reino de Deus baseado aqui no livro do Apocalipse. Pegue lá seu microfone, Sidney, que você vai nos ajudar bastante aqui hoje, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Nós estamos falando sobre esse reino que vai ser absoluto de uma forma completa um dia. Enquanto isso, nós estamos aqui vivendo esses valores no nosso cotidiano, né? Apocalipse capítulo 1 e 9, o que diz aí, Sidney? Eu sou João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É capítulo 1, versículo 9, né? Exatamente. Então, aqui o João está dizendo que esse reino, ele se estabelece na visão dos nossos dias, na visão contemporânea. João diz que ele é parte desse reino. Eu, João, como é que ele fala? Companheiro vosso, repete aí, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João diz que ele é parte desse reino. João está dizendo aqui, olha, eu, João, sou parte desse reino. Sou companheiro vosso nas aflições, na perseverança e no reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele implica em assumir esse compromisso público, esse compromisso com a irmandade, com os nossos irmãos. Eles implica em eu ser companheiro um do outro, né? Com aquele que também recebe esta mesma visão do reino de Deus. Não tem como eu ser companheiro de quem partilha de uma outra visão, mas se você tem a mesma visão do reino de Deus, então nós somos companheiros nestas aflições e no reino de Deus. Então o reino de Deus, ele nos empurra. O Sidney estava falando aqui para essa ação comunitária que nós fizemos aqui, de arrecadação de cestas básicas. Irmãos, me desculpe, mas eu vou tirar aqui por um momento. Eu não consegui o elásticozinho hoje, então ela está soltando muito, vamos ficar segurando aqui, não dá certo. Só tem o David aqui na minha frente, mas ele está de máscara, ele está certo, David. Qualquer coisa que saia daqui para lá, você viu? Se esquiva aí, tá certo? Muito bem. Meus irmãos, então veja bem, esse reino, ele nos empurra para essas relações comunitárias, para nós darmos o nosso ombro com o nosso irmão e partilharmos desta mesma visão comunitária. Pessoas que caminham e participam dessa mesma percepção do reino. Observe que eu estou falando que são pessoas que partilham da mesma percepção do reino, porque existem pessoas que têm uma percepção totalmente distorcida do que é o reino de Deus. E com essas pessoas nós não temos compromisso nenhum. Não temos responsabilidade com quem tem uma visão diferente das Sagradas Escrituras. Agora, com quem partilha essa mesma visão do reino, nós temos o compromisso de andarmos juntos. João disse, eu sou parte desse reino, eu sou companheiro vosso. Eu não posso cruzar os braços diante do irmão que caminha no mesmo caminho que eu trilho. Eu não posso simplesmente ignorar a dor do meu irmão que trilha um caminho o mesmo caminho que eu trilho. É o caso dos nossos irmãos ontem estarem na casa do irmão Jorge. É irmão nosso, é companheiro nosso. No momento da aflição, o que o irmão faz? Está junto. É um companheiro, ele participa das mesmas aflições. E João disse, olha, eu sou o vosso companheiro. E aqui ele afirma que, quando ele diz que eu sou companheiro, ele está dizendo, nós lutamos pela mesma causa, nós lutamos pelas mesmas coisas. E a palavra companheiro, irmãos, significa literalmente quem compartilha do pão. Companheiro, quem come o mesmo pão. Entende?
quem parte o mesmo pão, é aquele que parte o pão junto, é aquele que assume a mesma vida, é aquele que compra as mesmas brigas, que assume as mesmas responsabilidades. Então, o reino de Deus é o quê? É um reino que nos submete a padecer dos mesmos padecimentos que os nossos irmãos e sonhar dos mesmos sonhos que os nossos irmãos sonham. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso significa que nós participamos, nós somos companheiros nas mesmas aflições e nós participamos do mesmo viver daquele que trilha esse caminho do reino de Deus. Louvado seja Deus. Se você afirma Jesus na sua essência, se você afirma Jesus e assume essa responsabilidade de ser agente, sinalizador desse reino na história, você então assume também a responsabilidade de ser companheiro um do outro. Isso é imprescindível na caminhada cristã. Você pode encontrar na Bíblia diversas vezes, Jesus no João 17, João capítulo 17, Jesus faz aquela oração por nós, né? Então ali ele fala claramente, olhe, ajudem uns aos outros, amem uns aos outros, sejam companheiros uns dos outros, fortaleçam-se uns aos outros com essas palavras. Jesus, João 14, ele chama eles e diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para os discípulos que ele ia se ausentar, ia ter essa separação. Olha, eu vou me ausentar, mas vocês busquem consolo, busquem conforto e busquem amizade e companheirismo uns dos outros. Então o reino de Deus é um reino de companheirismo, é um reino de gente que partilha das mesmas ideias, dos mesmos sonhos, é um reino de gente que tem a mesma caminhada, que é leal ao seu companheiro, que é leal uns aos outros. Assim é o reino de Deus. Agora, quando alguém se desvia desse caminho, quando alguém partilha um caminho perverso, um caminho que não condiz com as Sagradas Escrituras, aí nós não podemos seguir e nem ser companheiro de alguém que desvirtua a palavra de Deus, mas aquele pelo qual a palavra de Deus nos dá a trilha, nos dá o caminho, ele parte juntamente conosco, a esse nós devemos partilhar do mesmo pão, ser companheiro, ser leal nessa caminhada. Por quê? Porque nessa caminhada não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais, todos somos pecadores, fomos alcançados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Deus e vamos morar no mesmo céu e no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, a palavra de Deus nos diz que esse reino do qual nós estamos falando, que é o reino de Deus, é uma realidade que ela vai se historificar no mundo para sempre. Por enquanto, a gente percebe que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque ainda na terra a vontade de Deus não é plenamente feita. E é por isso que Jesus, quando ora em Mateus capítulo 6, que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava dizendo que a tua vontade aqui na terra seja feita, assim como no céu ela é. Nós sabemos que aqui na terra a vontade de Deus não é plenamente feita. Não é vontade de Deus que eu passe uma rasteira no irmão. Não é vontade de Deus que alguém estupre um outro. Não é vontade de Deus que alguém mate alguém. Isso não é vontade de Deus. Mas um dia a Bíblia diz que esse reino ele vai ser história real para sempre. Ele vai se historificar aqui para todo sempre, onde a vontade de Deus ela será plenamente feita na face da terra. Apocalipse 11:15, leia aí, em nome de Jesus. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias, que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Esse dia vai chegar. Aleluia. Esse dia vai chegar. Glória. Haverá um dia na história quando todas as potências, irmãos, quando todas as forças, seja elas quem forem, elas haverão de passar para as mãos do nosso Deus. Todas as forças, todas as potências, todas as repúblicas, sejam grandes, sejam pequenas, todas as ditaduras, todos os sistemas,
todos os domínios, todos os reinos, um dia haverão de ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará de mar a mar, e o seu reinado jamais terá fim. Então a Bíblia diz que esse reino que nós estamos apontando hoje, que ainda não é feito de forma absoluta aqui na terra, um dia ele será. Um dia o nosso Deus se assentará no trono e não haverá mais injustiça, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais maldade no coração das pessoas, porque ele dominará todos os reinos e todas as nações, e ele reinará para todos sempre. Aleluia! Todos esses reinos um dia convergirão para o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos na história humana. Nós estamos apontando para lá, e às vezes a gente tem sede de que esse reino venha, e de vez em quando a gente olha e ora e diz: Senhor, venha esse reino logo, porque a gente não aguenta com tanta maldade, com tanta injustiça, com tanta incompreensão, com tanto desamor, com tanto esfriamento, a gente não aguenta. Venha o teu reino, mas enquanto esse reino não chega de forma absoluta, nós devemos ser companheiros uns dos outros e seguir encorajando uns os outros nessa caminhada, até que esse reino se absolutize na história e possa Deus reinar para todos sempre conosco. Esse reino, ele começa aqui, começa conosco. Embora esse mundo ainda esteja entregue a muitas forças que não é de Deus, embora esse mundo ainda esteja entregue a muita maldade que não é de Deus, apesar disso, existem sinais de que esse reino já está começando entre nós. Toda vez que em seu coração você não sentir alegria com o deslize do outro, isso significa que o reino está em seu coração. Toda vez que você não se gloriar com a dor do outro, significa que o reino está em seu coração. Toda vez que você não se alegrar com o pecado do outro, significa que esse reino está implantado em seu coração. Toda vez que houver uma insatisfação em seu coração pela maldade humana, significa que os valores desse reino já estão aí dentro. E um dia Deus vai absolutizar isso, um dia Deus vai transformar isso em realidade absoluta aqui na terra, do mesmo jeito que no céu ela é realidade. Louvado seja Deus. Em sexto lugar, João diz que o reino de Deus, ele só vai ter esse absoluto total na face da terra quando o mal for expulso da história. O mal será expulso da história. Existe um dia marcado para a maldade ser expulsa da história. E isso alegra o meu coração. Isso alegra o meu coração. Um dia o mal será expulso da história. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e versículo 12. Leia em nome de Jesus. Apocalipse 12, 10 e 12. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador de nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para que ele haja. A Bíblia diz que vai ter um acerto de contas, não só com a terra, não só com a maldade humana, mas também com o diabo, com o nosso adversário. Esse texto ainda não define essa totalidade desse banimento da história, mas nos deixa a gente já antever como isso será. E esse momento será terrível na história, pois a Bíblia diz aí, em primeiro lugar, que o diabo será expulso das regiões celestiais e será lançado na história dos homens, de todas as forças, com todas as forças possíveis. Ele virá com grande força, e ele diz: ai da terra, porque o diabo saiu, foi expulso das regiões e se abrigará na terra para a desgraça, ou seja, para desgraçar o que puder do resto da história humana. Esse dia chegará, mas quando esse dia chegar, a igreja do Senhor Jesus Cristo já tenha sido arrebatada, já está nos céus, já estará em outra dimensão. E o Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que Jesus vai dar um basta definitivo e irreversível a esta ação maligna. Ele será banido, ele será jogado no lago de fogo e enxofre, e ele arderá para todo sempre.
Apocalipse 20:10. Está o destino final dele. Ai, o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já havia sido lançado. E lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos fala que quando a igreja for arrebatada, Satanás virá com a besta, com o falso profeta, para atormentar os que ficaram, para fazer a festa aqui. A igreja estará em uma outra dimensão, e oxalá que você ouça o toque da trombeta, que você não fique vacilando para lá e para cá, mas que você esteja pronto para ouvir o toque da trombeta. Mas haverá esse acerto de contas, e a Bíblia diz que Deus virá para acabar com essa festa e destruirá a besta e o falso profeta, e eles serão lançados no lago de fogo, aonde eles serão banidos para todo sempre. O mal, ele será extinto da face da terra, e nós reinaremos com o Senhor nosso Deus pelos séculos dos séculos. Esse mal será banido. Eu não sei quando será, porque não tem data, mas está marcado por Deus para que isso acabe um dia, e nós reinaremos com o Senhor para todo sempre. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, em sétimo lugar, ele se manifesta através desse enfrentamento que nós temos com as forças de tudo isso que a gente chama que não é reino. A gente pode dar o nome de anti-reino. É tudo aquilo que não é reino, é anti-reino, não é? Então, como é que o reino se manifesta? Através desse enfrentamento. A igreja é aquela que enfrenta esse anti-reino. A igreja enfrenta. Eu lembro que quando a gente ia para a escola, eu estudei em escola onde era extremamente católica, e o padre era o diretor da escola. Então lá era obrigatório a rezar antes de começar cada aula. Todo dia eles rezavam, né? E meu pai dizia, quando forem rezar, que eles rezarem lá Ave Maria, você fica de pé em respeito a eles. Meu pai, como um analfabeto, mas já sabia como é que a gente se portava. Fique de pé, não reza, fica de pé em respeito a ele. Eu ficava de pé, tudo bem. Na hora do Pai Nosso, eu orava, né? O Pai Nosso. Mas na hora da Ave Maria não tinha jeito, né, irmão? É um negócio meio fora. Aí não dava jeito. Mas, e aí ele sempre ensinava pra gente. Falar assim, porque a gente não era conhecido como gospel ou como... Não, eram os protestantes. Os crentes eram conhecidos como protestantes. E aí ele dizia, se alguém perguntar por que você é protestante, você diga, porque eu protesto contra a mentira, contra a falsa doutrina, contra a maldade, contra a malignidade. Ele ensinava essas coisas pra gente. Diga que você protesta contra as coisas do mal. Então o reino de Deus, ele se manifesta através desse enfrentamento. A igreja é aquela que protesta contra essas coisas. Ela enfrenta essas coisas. A igreja não compactua com a maldade. Não, a igreja, ela enfrenta esses antirreinos. Em nome de Jesus Cristo nós venceremos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está nesse mundo. Aleluia. Apocalipse 16:10. Leia, em nome de Jesus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. Aqui, a Bíblia fala que a besta terá um reino. Ela tem um reino. Tem gente que quer especular aonde será esse reino. Eu já vi gente pregando nos púlpitos da nossa igreja, dizendo aonde será. Em onde é que ele vai ficar. A Bíblia não dá margem para isso. Se é em Brasília, se é em Roma, se é em Washington, se é aonde? Na Rússia. A Bíblia não dá margem para isso. E eu creio que o Apocalipse não está interessado em dar esse CEP, essa identidade, esse território geográfico para onde a besta vai reinar na face da terra. Não, mas o reino, a Bíblia diz que dela, ela mostra que é um reino mundano, que é um reino que tanto pode ser de direita como pode ser de esquerda. Ele abraça todas as coisas, entendeu? Então quando a gente lê o Apocalipse capítulo 18, ela fala sobre esse reino da besta, e lá existe as ideologias tanto de direita quanto de esquerda. É só você ler Apocalipse capítulo 18. Então todo esse sistema mundano, ele cabe dentro do reino da besta e do falso profeta.
que são os enviados pelo diabo logo depois que Jesus levar a sua igreja. Então, o reino de Deus se manifesta enfrentando essas coisas, enfrentando, porque a besta ainda não se manifestou, o falso profeta ainda não, mas as forças dele já estão atuando no mundo. Você pode ver as forças dele atuando no mundo, o espírito dele já atua no coração das pessoas, e a igreja está aqui para dizer que nós não compactuamos com isso, nós enfrentamos essas coisas. Por quê? Porque o reino de Deus não se absolutizou ainda na terra, mas já está dentro do nosso coração, e isso é o que interessa para as nossas vidas. Então o reino de Deus se manifesta nesse enfrentamento. Ele é contra esse sistema. O reino de Deus ele precisa ser contra essas estruturas dirigidas pelo mal, dirigidas pelo diabo. A isso a gente chama de anti-reino. E o Apocalipse 17, do 12 até o 17, não dá tempo para a gente ler aí, mas do 17, do 12 ao 17, ele diz que a luta do reino de Deus é contra o reino da besta, e o povo de Deus está em uma luta permanente contra essas forças, até chegar o momento em que Deus intensificará, e ele dizer, Deus chegará batendo palma e dizendo, ó, ponto final, acabou a festa de vocês, agora será o julgamento, e a igreja reinará pelos séculos dos séculos com o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto essa luta não acontece, o meu coração tem que estar intensificado, lutando contra todas as forças malignas, porque às vezes a nossa luta não é nem muito lá fora, às vezes é muito aqui dentro, porque essas forças vêm para me tirar da fiação, como a gente fala, né? Para me desvirtuar, para me tirar do trilho, para me tirar do caminho. Ela vem cheio de razão, ela vem me mostrando vários outros tipos de coisas dos quais eu posso ter direito, ela me mostra direitos. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não é por força, ele não é por violência, é um reino que se instala dentro da gente, e essa luta, ela vai cada vez mais se intensificando. Você pode ver que, eu falei agora de quando eu era adolescente na escola, nossa luta era de uma forma, mas agora ela está muito mais intensificada do que naquela época. Daqui 10 anos, a luta do reino estará muito mais intensificada. Se Jesus não voltar, se nós não prepararmos os nossos filhos para lutarem, para guerrearem, não terão força para enfrentar as forças do mal. Não terão forças, por quê? Porque elas são sutis, elas são malignas, elas trazem as suas sutilezas e vão se filtrando no coração das pessoas, trazendo direitos que a Bíblia não dá. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos alertar que o reino de Deus, ele se manifesta para enfrentar essas forças do anti-reino em nome de Jesus Cristo. Agora, que luta é essa que acontece hoje? Eu falei que a gente enfrenta essas lutas hoje. A luta espiritual. A luta espiritual, ela acontece hoje. É por isso que Efésios 6, do 12 até o 18, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra um sistema que aprisiona as pessoas, que escraviza as pessoas, que faz dessas pessoas meros fantoches, que vão fazendo dessas pessoas palhaços. A nossa luta é contra o sistema, contra um sistema que ele resiste ao poder da palavra, que ele relativiza o poder do Espírito, o poder da palavra. Ele vai relativizando, quando a palavra fala, ele vai colocando dúvida na palavra, ele não vai deixando que a palavra entre nos corações, e os corações vão se tornando petrificados. Essa luta espiritual é nossa, do nosso dia hoje. Nós travamos essa luta hoje contra isso, porque às vezes a palavra fala, e a pessoa ouve, mas não guarda, não dá razão, não deixa que a palavra germine dentro dela, e por isso não tem força para enfrentar o anti-reino e as forças do maligno, e é por isso que caem muitas esparrelas por aí. Por quê? Porque não tem dado lugar à palavra de Deus. Mas que essa noite a gente entenda que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra essas potestades, contra as forças do mal que atuam no coração das pessoas e no sistema mundano que está aí fora. Nossa luta também é cultural. Nós enfrentamos através de várias conjunturas políticas. A política hoje ela está muito mais a serviço do mal do que do bem. Pode ver isso. Em meio à maior pandemia possível, as pessoas acham tempo para esconder dinheiro. Há um tempo atrás acharam 52 milhões na casa de um certo rapaz. Já tem alguém querendo bater o recorde, né?
Já acharam agora, nessa semana, ou no final de semana passada, já alguns milhões. Ali pelo Rio de Janeiro, já estão achando ali alguns milhões guardados. Que as pessoas... Então, imagine se isso não é força do mal. Imagine se isso não é o sistema mundano. Que ele não se importa se tem gente morrendo nas filas ou gente morrendo por falta de teste. O importante é que o bolso deles sejam engordados. Então isso é para repreender mesmo, em nome de Jesus Cristo. Então é através dessas conjunturas políticas, econômica, as guerras, os conflitos, em tudo isso a gente vê o antirreino. Essa luta religiosa interna e externa está dentro de nós. A gente luta tanto quanto as forças que impedem que a palavra venha e faça morada em nosso coração, como a gente luta contra o sistema, porque o sistema ele é tipo um feitiço. Ele vai enfeitiçando a pessoa. Você vai sendo enamorado por o sistema. Ele vai te iludindo. Ele vai te ludibriando. Ele vai dizendo, olha, isso é legal, isso é bom. E o sistema ele vai te mostrando uma cara bonita. Daí a pouco você vai entrando, vai se infiltrando. Daí a pouco você está lá no meio já. Então nós lutamos por essas forças externas e também pelas forças internas. Interno, quando a gente luta contra o adversário, né? E o adversário, às vezes, é a instituição, não é a instituição, né? Às vezes não é o que está fora. Então, contra aquelas forças que tentam barrar essa caminhada do serviço do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que avançar. E a Bíblia diz que as forças, as portas do inferno não prevaleceriam. Mas a ideia desse texto é que a igreja está caminhando e as forças do mal estão tentando parar. A ideia que eu tenho hoje é que a igreja está parada e as forças do mal estão vindo. A gente precisa parar com isso. Nós precisamos retomar o nosso avançar. Nós precisamos continuar avançando. Porque se Deus prometeu que as forças do mal não prevaleceriam, elas não vão prevalecer. Enquanto existir um coração, enquanto existir uma mente voltada para a palavra de Deus, que dá lugar ao reino de Deus, aí estará a resistência contra as forças malignas do mal. Então, essas lutas internas e externas, elas estão sempre diante de nós. Forças que tentam barrar a caminhada do reino de Deus. De forma que a vivência do reino de Deus é no meio desse conflito. É um conflito. O reino de Deus, ele se estabelece nesse conflito. E Jesus disse assim, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Você tem ideia do que é uma ovelha no meio de lobos? Todo mundo querendo devorar. Você acha que o sistema é satisfeito com a igreja pregando a verdade? Não é. Ele vai tentar de todas as formas relativizar a palavra, dizer que isso está ultrapassado, isso não tem mais nada a ver. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas e edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa vivência, ela vem de modo... A vivência do reino é no meio desse conflito, de modo que a gente não tem tempo para ficar brincando, viu, irmãos? Nós estamos no meio desse conflito, porque o reino de Deus é luta e conflito diário, tanto fora quanto dentro de nós. Às vezes é uma sutileza mundana que vem, você precisa resistir. Às vezes é uma maldade que começa a gerar aqui dentro, você precisa resistir. Esses conflitos são diários. Como é que a gente vence essa luta? Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1. Leia para mim em nome de Jesus. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. Eu acho que eu errei o versículo aqui. Na verdade... é aquele que fala sobre a cruz de Cristo. Eu vou ficar devendo esse versículo aqui para os irmãos. Apertei aqui e não consegui voltar mais. Mas vamos para frente. Como é que a gente vence essa luta? Né? Vence estando consciente do poder da cruz. A Bíblia fala que os irmãos venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Por causa da consciência que tiveram da cruz de Cristo. Jesus expôs os principados e potestades na cruz e triunfou sobre eles na cruz e na ressurreição. Sabe o que é expor? Sabe o que é
tripudiar sobre ele, triunfar, é Jesus expor eles e dizer: vocês não valem nada, o poder de vocês é nada diante do que eu posso fazer. Então na cruz ele quebra todo o poder e expõe ao ridículo ali os principados e potestades sobre a cruz de Cristo. A cruz é a vitória de Deus e não há mais mais o que perder, porque com a cruz nós já fomos crucificados com Cristo e agora todas as potestades já foram envergonhadas diante da cruz. O delito de acusação foi cancelado e as forças que manipulavam esse mundo, elas não manipulam mais o nosso coração. Elas podem manipular o mundo, mas o nosso coração agora pertence ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o domínio de todas as forças e de todo o poder. A Bíblia diz que quando Jesus dá aquele brado de vitória na cruz, os principados e potestades foram vencidos, porque não tinham mais, porque a força deles estava na morte. Jesus vence a morte, e na cruz ele paga a dívida, e a Bíblia diz que todos ficaram perplexos, atônitos pela vitória do Cordeiro que está de pé. E é por isso que João, quando vê o Cordeiro, ele diz: ei, João, não chores mais, está aqui o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que João olha e vê um Cordeiro de pé. Esse Cordeiro é o Filho de Deus, que tem a capacidade e o poder de abrir o livro, desatar os selos e manifestar o poder final da história feliz da igreja na face da terra e pelos séculos dos séculos. Os irmãos venceram o acusador por causa da consciência do que aconteceu na cruz do Calvário. Nós vencemos o acusador. Quando ele chegar para você e começar a te acusar dos seus pecados, diga para ele: olha, esses pecados já foi cravado na cruz do Calvário, Jesus Cristo já rasgou a cédula e eu tenho liberdade para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vence essa luta? Com a consciência do poder da cruz. Saiba que a cruz de Cristo ela é poderosa. O poder da cruz, ela venceu os principados e potestades e ela rasgou a cédula que era contrária a ti. Mas tem uma outra coisa: você vence essa luta comprometido com o testemunho integral do Evangelho. É preciso a gente se comprometer com esse testemunho. É por isso que ele fala aí no verso 10, vê se é o verso 10 do capítulo 12, Apocalipse 12, 10. Vê se é o verso 10. Vê se eu não errei aqui. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador de nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado lá do céu, fora do céu. Pronto, é isso mesmo. A gente vence a luta disposto ao compromisso com esse sacrifício. Mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Eles venceram. Estavam dispostos a assumirem até a morte, se for preciso, e assumir um compromisso de quem sabe em quem tem crido. Assim foram os discípulos, que eles assumiram um compromisso diante da cruz de Cristo, quando eles recebem a revelação de Deus. E Deus entrega para eles, e o Espírito Santo desce ali em Atos capítulo 2, e eles são encorajados para levar essa mensagem adiante. Eles dizem exatamente o seguinte, que eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Não tinha mais a importância se eles se iam perder a vida ou não. O importante é que eles levassem e tinham compromisso com esse evangelho integral do Senhor Jesus Cristo. A igreja ela precisa voltar a essas origens hoje. Nós temos compromisso com o evangelho verdadeiro. Nós não temos compromisso com a palavra adocicada para fazer coceirinha nos ouvidos de ninguém. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada como ela é. E ela sendo pregada como ela é poderosa para destruir fortalezas, para edificar vidas, para mudar caráter, para transformar pessoas, mas em pessoas de bem, para a presença de Deus. A gente vence essa luta disposto a esse compromisso e ao sacrifício. Ou você acha que servir a Deus não está embutido também em sacrifício? Existe um sacrifício. E é por força, e a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. E é pelo poder da força que a gente se apodera dele. Faz muito esforço a gente ser crente. Para a gente vencer a si mesmo, faz muito esforço.
para a gente vencer o sistema mundano, sutil, faz muito esforço. O engajamento com o reino, para João, será algo que trará as melhores recompensas do céu para nós. João está dizendo aqui que quem assume esse compromisso, ele terá galardão, ele terá recompensa com Deus. Então, na visão de João, esse reino de Deus, em primeiro lugar, aqui eu falei que era o quê? Em primeiro lugar, eu falei que esse reino de Deus é um reino que penetra a consciência de quem foi regenerado, de quem foi transformado. Em segundo lugar, eu disse que o reino de Deus, ele já é realidade histórica, mas ele não se manifesta na história com instrumentos de violência. Isso eu falei na terça-feira passada. Eu falei também que o reino de Deus é a realidade que tem na igreja o seu sinal mais visível. A igreja é o agente do reino de Deus. E hoje eu falei que o reino de Deus se estabelece na vivência histórica contemporânea, onde a gente hoje assume esses valores do reino de Deus. Também falei que o reino de Deus, ele se historifica, um dia se historificará no mundo para todo sempre. E também falei que ele vai se absolutizar com o aniquilamento do mal de todas as regiões da terra, do céu, de todos os lugares. Em sétimo lugar, eu concluí aqui dizendo que o reino de Deus se manifesta através dessa manifestação das forças de Deus contra esse antirreino. E nós vencemos como? Nós vencemos com a consciência no poder da cruz, nós vencemos estando comprometido com o poder do evangelho integral, e nós vencemos estando disposto ao compromisso e o sacrifício. Mesmo diante da morte, os discípulos não temeram, e nós devemos continuar avante. Mesmo diante da morte, nós devemos ser cristãos, nós devemos estar engajados com esse reino, porque existe recompensa, e todas as consciências humanas que viveram na história, elas serão julgadas. Está no capítulo 11, versículo 18. Nesse dia de vitória, serão julgados vivos e serão julgados mortos, e esses absurdos vão acabar. Essa história vai passar a ser a limpo, e nós viveremos com o Senhor para todo sempre. Cada um será julgado conforme as suas obras, e lá a Bíblia diz que não terá apelação, não tem mais para quem apelar. O resultado de uma vida com Deus lá tem que ser o motivo de uma vida com Deus lá tem que ser o resultado de uma vida com Deus aqui. Se eu vivi com Deus aqui, eu vou reinar com Deus lá. Se eu rejeitei a Cristo aqui, eu não vou ter Cristo lá. Então é preciso eu estar atento a isso. Todos os serviços prestados para Deus, eles serão recompensados com galardões pelo poder de Deus e pelas mãos do nosso Senhor. Esse dia vai chegar para dar galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos, aos companheiros. A Bíblia diz que grandes e pequenos, todos aqueles que temem ao nome do Senhor, eles receberão galardões. Eles receberão recompensas. Recompensas porque só o fato de você vencer a si mesmo, a sua carnalidade, só o fato de você vencer a sua malignidade, o pecado que está enfiado em nós, só o fato da gente vencer e superar isso, recebemos galardões. Nós receberemos galardões por não cedermos às sutilezas e nem às virtudes do mundo. Nós receberemos galardões por enfrentar as forças malignas. Nós receberemos galardões por ajudar os nossos irmãos. Nós receberemos galardões por dar a outra face. Nós receberemos galardões por caminhar a outra milha. Nós receberemos galardões por dar também a capa. Nós receberemos galardões por sermos companheiros nas aflições, nas dores, nas alegrias. E Deus receberá, nós receberemos das mãos de Deus esse galardão glorioso, do qual Ele mesmo nos entregará. E Ele dirá para nós: pode vir, entrem no reino, benditos de meu Pai, possuir esse reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes que existisse pecado, antes que existisse diabo. Deus já tinha preparado o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Todos os que destroem a terra serão julgados. Todos aqueles que amam o mundo, é por isso que a Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo, que constitui-se amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. É impossível eu caminhar com Deus e ter uma amizade com o mundo. Não tem como eu ser amigo do sistema mundano
e caminhar com Cristo, existe uma incompatibilidade muito grande, não é possível acontecer essa coisa. Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não é possível. E todos os que destroem a terra serão julgados. A Bíblia nos fala que, assim como João viu esse reino, é assim que nós devemos olhar para ele. Esse reino que está prestes a ter o seu desfecho final. Você aguarda esse desfecho final desse reino? Você aguarda o momento em que Deus vai chegar dizendo: chega, basta, chega, ponto final. Não terá mais, a partir de hoje eu vou determinar as coisas, eu vou dizer como as coisas vão acontecer. O reino de Deus será absolutizado. Mas enquanto ele não chega, vamos nos encorajar, meus irmãos, vamos seguir avante, vamos seguir olhando para o Senhor, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que andou em meio ao lamaçal, mas não se lameou, não sujou os pés de poeira da estrada, porque Jesus jamais pecou, mas nós podemos andar debaixo da cruz de Cristo, debaixo da sombra da cruz, debaixo do sangue do Cordeiro, mesmo pecando, mas perdoados e tendo a vida eterna garantida pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pecamos sempre, sempre, diariamente, o irmão já falou aqui, diariamente, mas somos perdoados, porque reconhecemos que na cruz a dívida foi paga. E isso é suficiente para nós. E para isso não existe mais acusação para nós. Para isso não existe mais apontar de dedo do inimigo. Porque eu não tenho prazer, eu posso pecar, mas não existe mais prazer em meu coração em praticar aquilo. Isso é suficiente para Deus. Quando Ele sabe que existe em meu coração uma predisposição para o pecado, Ele diz: olha, o pecado está batendo aí na tua porta, cabe a você dominar isso. Mas quando Ele percebe que em meu coração, ainda que eu peque, não existe prazer naquilo, o bálsamo do perdão vem sobre a minha vida. E eu sou encorajado a caminhar, a levantar e a caminhar, porque o nosso descanso não será aqui. Foi assim que João viu esse reino, e é assim que nós temos que ver esse reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu anseio, nesses últimos dias mais ainda, para que esse reino venha, se absolutize sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero concluir aqui, agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos que vieram, em nome de Jesus Cristo. Na próxima terça, nós vamos falar sobre o reino de Deus, baseado na visão de Paulo. Eu creio que é. Não sei, eu não estou enganado, né? Mas baseado na visão de Paulo. Como é que Paulo via esse reino de Deus? João via dessa forma. É tanto que ele escreve o Apocalipse e diz assim: vai chegar o dia do ponto final, do acerto de contas. Vai chegar o dia em que a maldade será extinta. Vai chegar o dia, e ele no capítulo 21, ele diz: eu vi novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu vou ler aqui para vocês, eu não aguento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. E vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E eu vi uma voz do céu que procedia do trono de Deus e declarava: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e Deus será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está assentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou ainda: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e de absoluta confiança e digna de toda aceitação. Fique com essa palavra em seu coração. Deus dará um ponto final na maldade humana, na maldade dos nossos corações, e Ele nos recolherá no seu celeiro celestial para todos sempre em Cristo Jesus. Caminhe com essa certeza de que esse Deus que virá para fazer novos céus e nova terra, gerar desses escombros que existem. A Bíblia diz que os céus, Pedro disse isso, os céus e a terra que agora existem, eles vão passar com grandes estrondos,
os elementos ardendo se desfarão, a terra e tudo que nela há haverá de queimar-se. Malaquias disse que não restará na terra nem raiz e nem ramo. Zacarias disse que o calor da terra será tão grande que os homens apodrecerão os olhos na própria órbita, que a carne vai se despedaçar no seu próprio corpo, eles caminhando ainda. Mas Malaquias disse depois: mas para vós que temeis ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. É preciso que eu entenda e o meu coração esteja seguindo ao Senhor, para que esse sol da justiça se absolutize na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar crendo nesse Deus que consegue trazer a pacificação para o nosso coração nesta hora de muito conflito que a terra vive, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Irmão João, limpe aqui para mim, por favor. O irmão Sidney vai orar. Agradeço aos irmãos. Quinta-feira estaremos aqui de volta para adorar ao nome do Senhor. Paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus amado e santo, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Nós estamos, ó Deus, almejando cada um desses detalhes, Pai. Nós estamos aqui aguardando, meu Deus, ainda que o tempo seja de aflição, Pai. Nós estamos crendo em um tempo de refrigério. Nós estamos crendo num tempo de paz. Nós estamos crendo, meu Deus, em mansão celestial. Senhor, leva-nos debaixo das tuas mãos santas, Senhor. Cubra-nos com o teu sangue. Livra-nos de toda essa pandemia, de todas essas enfermidades, de todas essas maldades que pairam aí no coração de muitos aí fora. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e ajuda-nos a vencermos a nós mesmos, Pai. Porque vencendo nós, ó Deus, o adversário não encontra ocasião em nossas vidas. Nesta noite, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que se dispuseram a vir e ouvir e aprender mais uma porção da tua palavra. Leva-nos em segurança, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.